Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, os Diálogos AMSUR são uma produção do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, Instituto ANSUR, e sempre contam com a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos abordar o tema da economia brasileira, o que vem acontecendo no decorrer do tempo, e também o que tem levado a essas mudanças profundas na economia brasileira. Nós temos uma economia que vem se reprimarizando de maneira muito forte, né? Hoje, a economia brasileira se explica fundamentalmente pela produção e comercialização internacional de commodities agrícolas e minerais, né, incluído aí também o petróleo, né, que passou a ser uma pauta importante na economia brasileira, e e o Brasil vem se desindustrializando de maneira importante, né, nesse período. Eu vou rapidamente apresentar para vocês algumas lâminas demonstrativas do que está se passando no Brasil. Nós estamos. Esse aqui é um gráfico de 20 e poucos anos, 29 anos, 28, 29 anos. O produto interno bruto, que vinha crescendo desde a década de 90 até 2013, 14, o produto interno bruto sofre uma queda bastante importante e hoje está num patamar muito parecido com o patamar que estava em 2014, isto em moeda constante. Se nós formos olhar a participação do Brasil na produção mundial da indústria de transformação, o gráfico é exatamente o oposto. Nós vamos tendo uma queda importantíssima da participação brasileira na produção industrial mundial, né, que cai de 2,66% da produção para 1, pouco por cento da produção. Se nós olharmos também a participação do Brasil nas exportações de produtos, das exportações mundiais de produtos industriais, também há um processo de queda bastante importante. Em compensação, a exportação de petróleo vem crescendo, né? Ou seja, os sinais são todos inversos, são todos na direção de um processo de reprimarização. Se a gente compara a exportação de produtos básicos, de produtos manufaturados, o azulzinho são os produtos básicos, e o vermelhinho os produtos manufaturados, a gente vai vendo que isso vai ocorrendo no processo, né, uma inversão de participação. A mesma coisa que se a gente olha para a indústria de transformação, no conjunto das exportações, a gente tem também um processo importante de queda da participação dos produtos industrializados na exportação brasileira. Eu apresentei isso apenas para mostrar esse processo de reprimarização que a economia brasileira vem sofrendo de maneira importante. Nós vamos abordar esse fenômeno tentando compreendê-lo do ponto de vista das grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Mas também tentando compreender um pouco o que a política econômica brasileira, o que a política industrial, a política voltada à economia, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, no Brasil também possuem como causa. Nós vamos ter hoje, para a gente conversar sobre isso, a participação do professor Pedro Paulo Zaluto Bastos. O Pedro Paulo é professor associado livre-docente no Instituto de Economia da Unicamp e ele é também, ali na Unicamp, coordenador do SECOM, que é o Centro de Estudos da Conjuntura e Política Econômica. Antes de passar para o Pedro Paulo, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR,
que deem seu like, né, e que também, se tiverem interesse em serem convidados ou convidadas para as próximas atividades, que cliquem no sininho. Eu vou, então, já imediatamente passar para o Pedro Paulo. Pedro Paulo, com você, por favor. Sim. Bom, boa noite, Granado, Vicente, Joaquim Bastos, amigos. É um prazer estar aqui com vocês dialogando como sempre, né? Eu vou também fazer uma pequena apresentação, apresentar basicamente alguns dados, para partir dos quais a gente possa fazer um debate a respeito das questões que o Granado levantou aqui para a gente, né? O meu ponto central é que, de fato, ocorreu uma grande transformação, não apenas da economia mundial, mas também da inserção da economia brasileira na economia mundial, se nós compararmos aquilo que ocorreu nos primeiros anos do governo Lula, 1 e 2, e o que a gente está verificando 20 anos depois, na década de 2020. Não é? E esse processo, acho que indica um conjunto de transformações que começaram na década de 90, de certo modo, foram brevemente interrompidas entre 2004 e 2008, em parte por conta do grande crescimento da demanda interna que a gente verificou no Brasil ali naquele período, né? Mas claramente a crise financeira internacional representa, digamos, um ponto de viragem que reforça aquelas tendências de mudança estrutural que começaram na década de 90 e que vem desaguar nesse processo que o Granado mencionou nesses slides iniciais, né? Então, de fato, a questão central, eu acho que a gente pode designar como um aprofundamento da dependência da economia brasileira, né? Uma dependência que se reflete exatamente nessa maior vulnerabilidade e necessidade de importar produtos industriais de maior valor agregado, mesmo numa conjuntura de relativo baixo crescimento econômico. É possível que o aumento do crescimento econômico, dada, digamos, o coeficiente de importações que está embutido na estrutura produtiva brasileira, implique uma grande elevação das importações e com elas também, né, as várias contas associadas aos serviços e às rendas, né, vinculadas a essa posição estrutural subordinada e dependente da economia brasileira, né? Porém, eu diria que tem uma diferença também que é importante a gente registrar em relação à, à primeira década desse século, que é o fato de que, a despeito dessa inserção internacional estar muito vinculada à exportação de produtos básicos e, sobretudo, para a Ásia e, em particular, para a China, ela propiciou, como vocês sabem, uma enorme acumulação de reservas cambiais, né? E, ao mesmo tempo, um processo que é simultâneo a esse, de transformação da natureza do passivo externo brasileiro, né? Não apenas, digamos, as reservas cambiais, elas têm um valor até superior ao passivo externo brasileiro, mas também o passivo externo brasileiro hoje é, é significativamente constituído em ativos denominados em moeda local, né? Seja lançamento de títulos em moeda local, mas, em particular, investimento direto externo já era, mas investimentos em carteira denominados em moeda local. Isso faz uma grande diferença num momento de reversão do ciclo econômico mundial, não é? Porque, basicamente, a fuga para o dólar tende a desvalorizar a moeda brasileira, o que é um problema. Isso vai provocar, sem dúvida nenhuma, um impacto inflacionário, mas, ao mesmo tempo, tende a depreciar o valor do passivo externo, denominado em moeda local, quando transformado para dólar, não é? E isso, digamos, diminui a vulnerabilidade, os riscos de crise de balança de pagamentos da economia brasileira. Então, eu diria, a economia brasileira ela é muito mais é, dependente, no sentido de que o crescimento dela está muito colado com o crescimento da economia mundial,
com, digamos, uma menor capacidade de se autonomizar em relação ao ciclo da economia mundial, né? Mas, por outro lado, né, nós acumulamos reservas cambiais que diminuem a intensidade da crise no momento da reversão cíclica da economia mundial e, ao mesmo tempo, conferem, a meu ver, ao Banco Central brasileiro a capacidade de não apenas executar uma política que busque controlar melhor o mercado de câmbio, mas confere também uma maior autonomia para executar uma política monetária, digamos, um pouco mais, não tão austera, né? Então, se a gente verifica o contrário no caso brasileiro, isso é determinado basicamente por uma questão política, mais do que propriamente por uma questão associada à estrutura e à vulnerabilidade estrutural da economia brasileira, dado o volume muito grande de reservas cambiais que nós dispomos. Tá certo? Então, isso, enfim, no final vou tentar, digamos, dar um pequeno recado o que que isso tem de implicação para a gestão da política econômica. Quanto tempo eu falo? Mais ou menos 20 minutos, meia hora, Por Granado? aí, por aí, por É aí. por aí, por aí. Bom, eu vou então também, assim como o Granado aqui, apresentar alguns dados, né, para vocês. Espera só um momento, deixa eu espelhar aqui a minha tela. Não sei se vocês conseguem Sim, ler aí sim, o que eu coloquei, né? sim. Então, que são esse reforço da dependência externa, né? O primeiro ponto, o primeiro ponto é a questão do estoque de investimento direto externo em relação ao PIB. Ele passou de 6% em 1995, quando inicia essa abertura da economia brasileira para a economia mundial, neoliberalismo, né, como vocês conhecem muito bem, para 44,5 em 2022, que é mais ou menos a mesma coisa ali em 2023. Então, um movimento impressionante, digamos, de controle externo dos ativos da economia brasileira, na economia brasileira, em relação ao produto interno bruto da economia brasileira, né? Número de patentes concedidas, que é, digamos, um índice de dependência tecnológica, concedidos para não residentes, passa da média de 2003 em 2014 até 2004 até 2014 para ser multiplicado por 9 até 2022, tá? Mais de 20 mil patentes anuais para não residentes. Isso corresponde a uma grande transferência de serviços e rendas para o exterior. Em 2023, a gente chegou no pico, no máximo histórico dessa transferência, não é pouca coisa, tá? O déficit na conta de serviços e rendas é de 110 bilhões de dólares anual, sendo a remessa de lucros igual a 45 bilhões de dólares. Em 2022, é importante, né? Foi importante que o superávit comercial foi de 44 bilhões. No ano de 2023, teve um grande crescimento do superávit comercial por conta da recuperação do preço das commodities. Mas significa que em 2022, né, a remessa de lucro e dividendo foi superior ao superávit comercial. É claro? Quer dizer, algo que pode voltar a acontecer a depender da variação da conjuntura, né, é, internacional. O peso das exportações básicas, como o Granado já colocou, passa de 23% para praticamente 59% da pauta exportadora brasileira em 2023, enquanto as de bens manufaturados faz um movimento praticamente invertido, né? De 61 para 28,3 no mesmo período. Por que que isso é importante? Por os dados que eu vou colocar daqui a pouco, né? Primeiro, é, os bens básicos eles flutuam mais ao longo do ciclo econômico. Então, isso torna o balanço de pagamentos de uma economia que é especializada em bens básicos mais vulnerável a uma desaceleração do ciclo da economia mundial, né? Segundo motivo, os dados mostram também que os países que são mais complexos e que têm uma maior diversidade da estrutura produtiva em direção à indústria de transformação também tendem a ter uma maior taxa de crescimento ao longo do tempo, além de terem maior capacidade
digamos, de orientar o estilo desse desenvolvimento para, por exemplo, provocar uma mutação da estrutura tecnológica para garantir a adaptação das infraestruturas, por exemplo, a uma transformação do cenário climático global, né? Um outro ponto, os coeficientes de insumos industriais importados no valor adicionado, quer dizer, aquilo que é utilizado no interior das cadeias produtivas, e a penetração das importações industriais no total do consumo aparente é a oferta aparente menos as exportações, quer dizer, você pega a produção, né, local, mais as importações, subtrai das importações. O peso das importações nesse total, o chamado consumo aparente, atingiu um máximo histórico, né? E também esse coeficiente de penetração em 2021 e também em 2022. Eu não fiz aí a atualização para 2022, mas também atingiu o máximo histórico. Quer dizer, a tendência continua de crescimento desse processo. E o déficit comercial nos ramos de alta e média tecnologia também continua se expandindo, né? Saindo lá de 2000 e esses gráficos mostram claramente, vou mostrar o gráfico daqui a pouco, até o que a gente verifica em 2022 e 2023, né? E, muito importante, o rebatimento interno desse processo é que o valor agregado da indústria de transformação local cai nada menos do que 15% entre 2014 e 2022 em preços constantes, tá? Cai de 508 bilhões de reais para 433 bilhões de reais. Teve uma leve recuperação ali em 2023, mas que não muda, digamos, esse cenário geral. Então, tudo indica, digamos, não apenas o empobrecimento da estrutura produtiva, mas uma maior vulnerabilidade da inserção dessa estrutura produtiva na reprodução do capitalismo mundial. Tá certo? Esse dado, acho que é um dado muito interessante, que é o dado de complexidade econômica da economia brasileira. Então, mostra claramente ali que até a década de 80, até 1990, a complexidade da economia brasileira estava aumentando. Essa complexidade é medida basicamente como a diversidade dos bens da pauta exportadora e a raridade desses bens na pauta exportadora. Eles não podem ser ubíquos. Vários outros países, não devem exportar o mesmo que o Brasil exporta. Significa se é rara os bens na pauta exportadora comparado com a pauta de outros países. E é diversificada a pauta exportadora, e isso é um índice da complexidade econômica de uma estrutura produtiva. Fica muito claro aqui que de 1990 até hoje, esse processo, essa curva continua, não é? Ocorreu uma reversão da tendência de ampliação da complexidade da estrutura produtiva brasileira. Isso é muito interessante, que ela é basicamente o reverso do que ocorreu na China, né? Então, na China, até 90, havia um processo de redução da complexidade econômica e, a partir de 1990, é um processo inverso. Então, se vocês olharem, é praticamente uma parábola invertida aqui, Brasil e China. É claro? E esse gráfico é bastante interessante também, que ele mostra o seguinte, né? Que quanto maior o índice de complexidade, maior a percentagem de empregos industriais, mais empregos vinculados a serviços sofisticados numa economia. Não é? Porque o setor de serviços, ele pode ser um setor de serviços de baixa complexidade, né? De serviços relativamente pouco qualificados, mais simples, ou pode ser de serviços sofisticados. E, em geral, a oferta de empregos em serviços sofisticados acompanha o grau de complexidade econômica e a proporção de empregos industriais no total dos empregos. É claro? Então, ali esse é um gráfico de 2011, não tem um dado atual, mas certamente essa curva se tornou ainda mais inclinada. Os empregos gerados no Brasil, dado o fato de que 2014 e 2022 teve uma redução de 15% no valor agregado da indústria, não é? E que a demanda por engenheiros chegou no pico no Brasil em 2011, os serviços sofisticados diminuíram a partir de 2013 no Brasil, né? Quer dizer que essa curva ficou mais inclinada. O Brasil está mais embaixo e outros países desenvolvidos estão
para cima, com mais complexidade e com maior participação de serviços sofisticados ou empregos industriais, que isso gera uma tremenda, isso que gera aumento da renda per capita, né? E que isso gera um mercado interno de trabalhadores de média e alta renda, né, que tem condições de sustentar também uma base tributária. Então, isso vem junto com uma base de serviços públicos também mais sofisticada, né? E, evidentemente, um conjunto de oportunidades de mercado e de outros serviços não tão especializados, mas que oferecem para esses trabalhadores, né? Gerando uma tendência de elevação geral dos salários, claro, dos salários reais. Então, esse gráfico aqui, eu acho que também é interessante, porque ele mostra que a indústria que tende a crescer, puxar o crescimento do PIB mundial também, né? É um gráfico lá da Industrial Development Report da ONU, e que o valor da, da transformação industrial cresceu 3,13 no mundo entre 91 e 2018, para um PIB que cresceu menos, né? Apesar do fato de que a indústria de transformação cresce com um ritmo maior de produtividade, o que significa que os preços industriais caem em termos relativos, comparados com os preços de serviços e o preço em alguns casos, determinados commodities, sobretudo das commodities minerais. Então, a despeito disso, a taxa de crescimento do produto industrial é maior. Se você for pensar em termos de volume, é maior ainda, tá certo? Então, é isso, digamos, que puxa o crescimento da economia mundial. É a transformação industrial que está articulada com o setor de serviços sofisticados, tecnologicamente intensivos, e é isso que tende a puxar a demanda de insumos agrominerais. É claro? E aí, fica muito claro também nesse gráfico, o crescimento anual do PIB, ele tende a acompanhar o crescimento da participação da indústria de transformação, né, local na indústria de transformação global. No caso brasileiro, é nítido a perda de importância da indústria de transformação brasileira na indústria de transformação mundial, né? Isso significa que a taxa de crescimento do PIB no Brasil tende a ser inferior àqueles casos em que há um crescimento da participação da indústria de transformação na indústria de transformação global, e aí, em particular, o caso chinês. É o mais relevante, mas vários outros países ali do sul e do leste da Ásia, né? E esse gráfico também mostra aí que a produtividade da indústria de transformação cresce mais rápido que a produtividade geral e ela que transborda, né, para aumentar a produtividade na agricultura e na mineração, por causa exatamente da possibilidade de utilizar ou novos materiais ou novas máquinas e equipamentos nessas atividades. Ou no setor de serviços, a possibilidade de utilizar, por exemplo, computador ou, eventualmente, inteligência artificial, né? Para acelerar também a produtividade. É claro? E é exatamente por isso, por esse maior aumento da produtividade, que cai, ao longo do tempo, o emprego industrial, né? Nas economias, porque o Marx já tinha chamado essa questão de aumento da composição técnica do capital, ou aumento da composição orgânica, se você for medir isso em termos de valores constantes, né? Ou composição de valor do capital, se você for medir em termos de valores é, que variam ao longo do tempo. Mas é esse processo. Existe um processo natural de desindustrialização na estrutura de emprego por conta do maior aumento da produtividade na indústria de transformação ao longo do tempo. Tá certo? E o emprego industrial, por outro lado, muito nitidamente vai se deslocar para os países da Ásia, né? E para alguns países menos desenvolvidos. Esses países menos desenvolvidos, eles vão estar especializados em cadeias globais de valor, na oferta de mão de obra barata para atividades de baixa adição de valor agregado, né? De baixo valor agregado. Particularmente, por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um grande produtor de produtos da Teixo
do vestuário e de calçados, com um volume impressionante de empregos que é atraído por grandes corporações para lá, que subcontratam outras empresas menores, que superexploram trabalhadores com salários baratíssimos. Isso aumenta, evidentemente, a taxa de lucro dessas empresas que fazem a subcontratação e que dominam essas cadeias produtivas globais. Então, não basta, evidentemente, exportar produtos industriais. É importante que esses produtos industriais tenham um valor agregado superior, que é o que vai acontecer basicamente em países do leste asiático, também um pouco na Índia e particularmente na China, né? Agora, evidentemente que os países industrializados, os mais industrializados há mais tempo, classicamente, continuam controlando o valor da transformação industrial. Por isso que eles mantêm uma renda per capita mais elevada. Mas é impressionante, ao mesmo tempo, o processo de crescimento da China nesse período, né, de 90 até 2018. A participação da China vai de 3 para 27%. Os outros países em desenvolvimento caem, entre os quais o Brasil. Então, a China empurra outros países em desenvolvimento, em particular os da América Latina, e em particular o caso brasileiro, né? Então, caem de 79 para 55, além da China, veja, só Índia, Coreia do Sul e Indonésia, apenas no mundo. Aumentaram a participação entre as 12 principais economias industriais. O resto ainda são as economias industrializadas, né? Embora elas percam participação relativa por conta do enorme crescimento da China. Né? Aqui tem as economias que concentraram a agregação de valor de transformação industrial entre 1990 até 2018, né? Basicamente, o Brasil tá aqui colocado também, mas está perdendo ao longo do tempo, né? Dá para ver que do vermelho em 1990 vai caindo até 2018, quase pela metade, o caso brasileiro, né? É, e, evidentemente, tem um rebatimento sobre os gastos em P&D, né? Que aqui mostra como é concentrado esse gasto em P&D, mas tem um crescimento muito grande da China, inclusive depois de 2017, quando eu coloquei esse dado, né? Então, tudo isso mostra esse processo de convergência do PIB per capita que ocorre basicamente nessas economias da Ásia, né? E, claro, a que avança mais rapidamente é Taiwan, né? Depois a República da Coreia, chama Coreia do Sul, né? Malásia e, evidentemente, China tem um crescimento apreciável, estava mais ou menos ali no início, ali nos anos 80, algo em torno de 5% da renda per capita dos Estados Unidos, e agora está algo em torno de 25% da renda per capita americana. É claro? É evidentemente que isso não ocorre mais no caso da Índia, e da China e da Índia por causa da grande população, né? E no caso da Índia, mais ainda, porque o crescimento populacional ainda é mais rápido do que na China. Na China, claro, a população tende a diminuir. E aqui, veja, se comparar China e Índia, há um processo de crescimento, Brasil e México, há um processo de divergência, né? Até 80. E isso é um processo que vem desde a década de 30. Brasil e México acompanham, vão chegando, o Brasil até supera 35% da renda per capita americana, né? E depois tem uma queda, tem uma recuperação rápida ali até 2008, depois uma nova queda. Então, hoje a gente está mais ou menos a 25% da renda per capita americana, já estivemos a 36% da renda per capita americana. Enquanto isso, tem esse processo de convergência e hoje a China já passou a renda per capita brasileira, né? Esse gráfico aqui está até 2016. E nesse processo, veja, é muito interessante ver o seguinte, que os dados que o Granado mostrou são muito interessantes, né? Mas se a gente colocar assim, em termos de quanto é importante para a gente entender o que aconteceu com a estrutura produtiva. Porque todos sabem que o Brasil passou a ter um grande saldo comercial
não é? Mas do ponto de vista da quantidade de importados, veja, o crescimento da quantidade de importados é mais rápido do que a quantidade de exportados, do que o quanto, né? Isso é importante por conta do impacto que essa quantidade tem sobre a estrutura produtiva interna, tá claro? Porque a gente tem saldo comercial a despeito disso, basicamente por conta de uma forte queda do preço mundial dos preços dos produtos industriais, por conta exatamente dessa maior produtividade na produção industrial. Isso não quer dizer que as empresas industriais estão tendo menos lucro no resto do mundo, né? Ou que estão tendo prejuízo. Quer dizer que esses ganhos de produtividade são em parte repassados para os preços, mesmo que margens de lucro eventualmente possam aumentar em relação aos custos, tá? E esse processo de construção de cadeias produtivas globais envolve exatamente a redução do custo do trabalho, não é? Num ritmo maior do que a redução da produtividade. Então, digamos, o salário, a diferença de salário de um operário chinês e de um operário americano é uma diferença maior do que a diferença de produtividade. Então, para as empresas americanas, vale a pena fazer produção na China, com esses custos de trabalho, custos unitários de trabalho que são menores, porque o custo da contratação, né, ela é maior do que a redução da produtividade de um local para o outro, tá certo? E é isso que explica a grande queda do preço das importações industriais. E essa queda do preço das importações industriais, até mais do que a apreciação da taxa de câmbio, não é? Que tem um impacto sobre a estrutura produtiva brasileira e que modifica essa estrutura brasileira, produtiva brasileira, em direção à perda de complexidade. Tá claro? Tá entendido o ponto? E aqui é o reverso: os índices de preço das exportações brasileiras crescem muito mais do que os índices de importações, né? Por isso que dá o saldo comercial que tem esse crescimento impressionante, né? A gente lembra lá no Plano Real, a gente tinha um processo de uma reversão, né? Teve um saldo ali até 1994, de algo de 13 bilhões, a abertura comercial, né? E a modificação da estrutura produtiva é acompanhada por essa apreciação cambial, mas essa apreciação cambial ocorre num ano só, tá claro? E depois desse efeito, ele vai, digamos, vai ter uma oscilação da taxa de câmbio, sem dúvida nenhuma, depois, aí ao longo do tempo, mas o problema é que a estrutura produtiva, uma vez tendo se alterado, aumenta a dependência de insumos, partes, peças e componentes. Então, é a própria estrutura produtiva que pede um câmbio apreciado para rebaixar os custos dos bens importados, para acelerar esse processo de redução de preços que ocorre em dólar para redução de preços em moeda local, porque isso reduz os custos de produção e aumenta a taxa de lucro por meio da redução do custo do capital constante, digamos assim. Tá claro? Então, evidentemente, às custas do emprego industrial de mais valor agregado e da diversidade da economia brasileira e da perda de complexidade da economia brasileira. Tá bom? Aqui, os principais destinos também ocorre um processo impressionante de transformação da geografia mundial onde o Brasil está posicionado. Então, até, digamos, 2002, a China, em 2002, era apenas 4,2% das exportações brasileiras. Em 2023, é 31%, praticamente. Né? E há um processo, digamos, de descentralização. União Europeia e Estados Unidos, em 2002, representavam ali 23 mais 26, quase 50% das exportações brasileiras. Né? É uma economia dependente, orientada para os mercados de origem do investimento das grandes empresas que construíram filiais aqui no Brasil de propriedade europeia e norte-americana. Tá claro? E aí isso tinha um rebatimento também na estrutura comercial. E agora, essa participação conjunta cai digamos, lá de 2002, quase 50%, para em 2023, algo em torno de 25%. Caiu pela metade, né? Enquanto você tem esse crescimento impressionante orientado para a China. A diferença é a seguinte:
que as exportações brasileiras tendem a seguir, no sentido horário, né, um grau de especialização regressivo. Tá? Então, digamos, começando aqui, exportação do Brasil para a região do Mercosul e Argentina, a gente tem uma maior concentração de exportações industriais. A LAD diminui um pouquinho, Estados Unidos tem uma diminuição maior, mas ainda concentra um destino de exportações industriais, a União Europeia ainda menos, e a China muito menos. Tá claro? Então, em sentido anti-horário, a pauta exportadora brasileira vai ficando relativamente mais pobre em termos de valor agregado, conhecimento industrial. Tá claro? Então, essa especialização, essa maior participação da China, também ela reflete, digamos, essa maior participação de produtos básicos no total da pauta exportadora brasileira e esse empobrecimento relativo da estrutura produtiva brasileira, né? Os principais destinos das exportações brasileiras aqui em termos de valor, né? E as origens das exportações brasileiras também é uma modificação muito, muito, muito acentuada, né? União Europeia e Estados Unidos, em 2022, tinham também lá 47% do total das importações brasileiras, a China só 3%. Agora, a China tem 22%. Significa o seguinte, que tem muito mais concorrência entre China, muitas vezes empresas europeias e americanas que exportam para a América Latina a partir da China. Não são necessariamente empresas chinesas. Tá claro? Mas significa que tem muito mais concorrência por mercados dinâmicos de renda média, que tem algum crescimento ao longo do tempo, mas que tem uma estrutura produtiva industrial que é um reflexo inverso da estrutura produtiva desses países que exportam produtos industriais aqui para o Brasil, com maior concorrência entre os Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, até Coreia do Sul, para o mercado latino-americano. E aí uma outra questão, não tem muito tempo para explicar, né? É que nas origens destinos das exportações brasileiras, o Mercosul perde importância, né? Relativa em relação àquele que ele verificou ali em 2010, e principalmente é, é, a Argentina, né? Aqui em termos de proporcionais, né? A LAD já representou 13%, caiu para 8%. O Mercosul já representou 12%, caiu para 7%, mais ou menos, em 2023. A Argentina já representou 9%, caiu para 5%, tá certo? Em parte por quê? Porque depois da crise de 2008, aumentou também a concorrência pelo mercado latino-americano, oriunda das exportações dos países industriais ou dos países asiáticos emergentes. E essas exportações para a América Latina expulsam exportações brasileiras para a América Latina. Então, o mercado interno brasileiro é relativamente esvaziado para sua estrutura produtiva e o mercado da continental, que era basicamente o locus inclusive das filiais estrangeiras localizadas aqui no Brasil, na divisão de trabalho das filiais, eram filiais localizadas no Brasil que exportavam para a América do Sul, né? Digamos, o Marini chamou isso na década de 60 de subimperialismo brasileiro. E na época até, enfim, tinha a ver também com ações de ordem política brasileira, né? Na operação, até antes da Operação Condor, né? Mas que não tem nada a ver para explicar o governo Lula, porque o governo Lula, embora as empresas filiais exportassem para a América do Sul até a crise de 2008, tinha uma ação política que era anti-imperialista, né? Como vocês sabem muito bem, e a gente espera que continue assim, no caso venezuelano, né? Na conjuntura atual. E o saldo comercial Brasil-China, ele passa, ao mesmo tempo, por esse crescimento assustador, né? Ele praticamente, até a crise de 2008, era uma relação comercial equilibrada, e é depois da crise de 2008, a despeito da grande entrada de produtos industriais chineses aqui no Brasil, que o saldo comercial, né, cresce acentuadamente, né? E isso acompanha também, digamos, evidentemente, um crescimento desigual das regiões no Brasil,
né? Então, embora você tenha um crescimento muito abaixo do crescimento do PIB, que já é um crescimento do PIB relativamente baixo em escala internacional, no Brasil depois de 2008, né? Na região Sudeste. A região Sudeste tem um crescimento inferior ao crescimento do PIB no Brasil, um reflexo dessa perda de complexidade da estrutura produtiva. Porém, o Centro-Oeste tem um crescimento muito superior ao crescimento do PIB nacional, por causa dessa vinculação com a Ásia. Tá claro? Isso tem muita importância, como vocês sabem, do ponto de vista político, né? Porque, digamos, o crescimento, inclusive populacional dessas regiões, está vinculado também uma mudança do balanço político regional, né? No Brasil, essas regiões são muito, muito, muito majoritariamente bolsonaristas, né? Como vocês sabem. Aqui, um gráfico, eu acho que até o Granado já colocou, gráfico da composição das exportações, depois eu passo para vocês, tá? Basicamente, isso aqui, eu acho que saiu essa semana, nova edição de um trabalho que é feito pelo Centro Brasil Século XXI, né? E eu vou repassar para vocês esse conjunto de dados que está lá nesse trabalho do Brasil Sempre. Eu só selecionei alguns dados interessantes aqui para mostrar para vocês. Bom, não vou adiantar aqui que eu já falei muito. Agora, saindo da questão, olha, a estrutura, como que o déficit se reflete particularmente no setor intensivo de tecnologia, no complexo eletrônico, na indústria farmacêutica, na fabricação de aeronaves, na indústria de transformação de alta tecnologia, né? O déficit da economia brasileira é de 40 bilhões, metade do superávit comercial, certo? 2023. Um pouco mais na metade do superávit comercial de 2023. Tá certo? Então, é um reflexo, digamos, dessa inserção, né, subordinada na economia mundial, da estrutura produtiva. Também em média alta tecnologia, mais ou menos a mesma coisa. Um déficit impressionante em 2022 de 82 bilhões de dólares. Né? Uma coisa impressionante. Que aí aparelho médico, odontológico, diferentes tipos de máquinas, fabricação de químicos, veículos automotores, tá? Outros tipos de equipamento, né? De alta tecnologia, mas é muito, muito importante. Tá certo? E isso tem um reflexo também nessa conta de serviços e rendas do balanço de pagamentos. Então, como eu coloquei para vocês, ela já chegou a 110 bilhões em 2023, pagamento de serviços e rendas, sendo 45 bi de lucros e dividendos. Tá claro? Então, é por isso que, digamos, que também a acumulação de reservas, a despeito do grande crescimento das exportações, do saldo comercial no Brasil, parou de crescer, né? A gente não acumula mais reservas por causa dessas transferências aí de rendas, pagamento de serviços e lucros e dividendos. As reservas líquidas, contudo, elas chegaram a um patamar muito, muito apreciável a partir de 2011, né? Chegaram a um patamar ainda maior entre 2012 e 2018, depois voltaram basicamente para o patamar de 2011, né? Mas o patamar de 2011 significa algo em torno de mais do que 350 bilhões de dólares. Isso é o ponto que eu estava colocando para vocês antes, né? Ele já é suficiente para dar uma autonomia na gestão da política cambial. Então, se o Banco Central Brasileiro não executa iniciativas para tentar controlar melhor a taxa de câmbio, é porque ele não intervém no mercado, porque ele resolve não intervir no mercado, mas ele tem bala na agulha para intervir no mercado. Tá claro? Isso fica muito nítido ali em julho, né, desse ano, quando aumentou a expectativa de que o Banco Central japonês ia elevar a taxa de juros. Né? Como a taxa de juros no Japão está próxima de zero, em termos reais, abaixo de zero, há mais de 25 anos, 20 anos, um pouco mais de 20 anos, significa que muita gente investidores pegam dinheiro no Japão para fazer arbitragem para investir em outros mercados. Quando a expectativa de elevação da taxa de juros ocorre no Japão, tem que fazer o movimento inverso, porque o que você eventualmente ganhava com a diferença de juros, você perderia com a apreciação rápida do iene. E o iene realmente tem uma apreciação em julho
mês passado, de 20%, o que come, digamos, o diferencial de juros em relação à economia americana, obtido em investimentos durante 4 anos anteriores, em apenas um mês se perdeu. Tá certo? Então, nesse movimento é que o real também se desvaloriza muito em julho, exatamente por coincidência, no momento que o presidente Lula estava criticando o Roberto Campos Neto com razão. Não é? Não quer dizer que tenha sido culpa do presidente Lula que o Banco Central japonês elevou a taxa de juros, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Banco Central brasileiro aproveitou esse movimento para não fazer absolutamente nada no câmbio, porque isso colocava pressão, né, política para que, digamos, a quebra de braços que o presidente estava levantando a respeito do contingenciamento, ou do grau de contingenciamento, se essa queda de braço pública realmente ocorreu no privado, digamos assim, né, fosse vencida por aqueles que clamam por austeridade nos mercados internacionais, alegando que a desvalorização austeridade a partir do mercado internacional, mercado financeiro, em relação às contas públicas brasileiras, né, alegando-se que, eventualmente, a desvalorização cambial brasileira era resultado das expectativas a respeito da questão fiscal, né, e não por conta do que estava acontecendo na economia mundial, com várias outras moedas, em função da expectativa de elevação dos juros no Japão. E é bom que se diga, né? A relação dívida-PIB e o resultado fiscal brasileiro é muito melhor em 2023, né? Nem precisava ser, né? Como vocês sabem, eu critico que seja tanto até, mas é muito melhor do que todos os países desenvolvidos. Estados Unidos, o ano passado, teve um déficit primário, se não me engano, de 5,5% do PIB, né? E esse ano o déficit primário vai cair para 4% do PIB, tá certo? Na China, o déficit primário foi de 6,5% do PIB em 2023. Esse ano vai ser de 6,5% do PIB também, tá claro? E no Brasil, o mercado financeiro reclama porque ele não vai ser zero, mas vai ser 0,3% ou 0,4% do PIB. Claro, faça-me o favor, né? E aqui, dívida bruta em relação a reservas, também fica muito nítido aí essa melhora da condição de, digamos, autonomia no momento de reversão do ciclo mundial, né? Você tem mais capacidade de evitar, se você quiser, uma desvalorização cambial mais brusca, com operações ali no mercado de câmbio, que pode envolver, inclusive, diferentes tipos de aplicações sobre derivativos, né? Regulação do mercado de derivativos, etc. E aqui tem os dados sobre renda per capita, né? Para mostrar muito aqui o nosso atraso relativo. Eu tenho outros dados aqui sobre gasto público, outras questões, né? Eu acho que eu só queria levantar mais uma questão, que é essa recuperação ainda muito lenta do investimento público federal. Então, aquilo que foi permitido pela PEC da transição é importante, mas em termos comparativos ainda é muito pouco. Como mostra aqui, se tem esse crescimento de 2022 até 2023, mas fica muito aquém do que a gente já chegou entre 2009 ali até 2013, né? E dado o arcabouço fiscal, é impossível que a gente volte a recuperar esse patamar que a gente já obteve no período em que a gente tinha mais capacidade, digamos, de direcionar o estilo de desenvolvimento, né? E também induzir o investimento privado para assegurar uma aceleração do crescimento, como se dizia ali o plano, o PAC, né? Investimento público do governo geral também mostra essa tendência, inclusive nesse caso para o governo geral, dado, digamos, o controle que se faz sobre a taxa de investimento das unidades federativas, né? E aí nesse caso você tem uma redução até de 2022 para 2023. O último ponto que eu queria levantar, se vocês eventualmente quiserem discutir, é essa questão das reformas institucionais a partir de 2016, né? Que restringindo ainda mais a capacidade de execução de políticas públicas. São essas reformas. E, basicamente, o que está acontecendo é, digamos, uma não decisão, né? Uma incapacidade. Não estou culpando o governo Lula, né? Claro que isso tem a ver com a correlação de forças, mas o último ponto que eu queria levantar aqui é que
A gente não tem condição de alterar a correlação de forças se a gente não fizer o debate político-ideológico, né? Porque é só o debate político-ideológico que permita que a gente possa, digamos, aumentar a base de apoios, buscar, digamos, novas alianças e novo suporte popular e eleitoral para modificar a agenda de discussão do Brasil. Sem esse movimento de questionamento da própria agenda, você não tem condição de mudar a correlação de forças ao longo do tempo, né? E a grande preocupação para mim é a importância digamos, as não decisões que aceitam a agenda que foi colocada ali pelas reformas executadas a partir de 16, né? Em um determinado momento foi levantado em 2023, mas isso absolutamente desapareceu da agenda política brasileira e quem sabe, né, eventualmente esse primeiro movimento de desestruturação do controle do Congresso sobre o orçamento, digamos, abre uma primeira possibilidade da gente repensar essas questões, inclusive com emendas parlamentares que estejam mais vinculadas, digamos, com aqueles objetivos mais gerais do planejamento público, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente, evidentemente, fazer a disputa política ideológica. Eu fico por aqui, eu acho que eu falei demais enfim, a gente pode, a partir daqui, fazer uma discussão mais detalhada sobre questões que vocês acham mais interessantes a gente debater, tá? Muito obrigado, Granado. Nós que agradecemos, Pedro. Muito obrigado mesmo. Eu acho que foi uma aula extremamente rica, né, que acho que dá espaço para o debate que a gente precisa fazer. Eu vou abrir inscrição, já está escrito o Sérgio Mileto. Eu só queria, antes de passar para o Sérgio, levantar a primeira questão para o Pedro, que tema que ele não abordou, que diz respeito ao problema das políticas de desenvolvimento que vem acontecendo, né, no período histórico mais recente e agora também no governo Lula 3, né? O Nova Indústria Brasil, o quanto isso tem expectativa ou tem possibilidade de reversão de algumas de alguns desses processos de decadência da economia da economia de mais alta tecnologia brasileira, né? Também sobre a política de ciência e tecnologia, né, que está embutida nas políticas do Brasil, né? A gente tem visto que o número de engenheiros formados no Brasil tem caído barbaramente, né? Nós temos muito pouco avanço na formação de capacidade, né, para dar revertida no processo. Só pediria depois que você aprofundasse um pouco essa discussão. Sérgio Mileto, com você, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Granado, Trevas, cumprimentando os dois, eu cumprimento todos os colegas aí presentes e obrigado ao professor Pedro por essa aula maravilhosa. Eu achei interessante, olhando os gráficos, como a partir do governo Fernando Henrique começa o processo de desindustrialização que coincide exatamente com uma política de atração de capital estrangeiro que vem no bojo com medidas como a Emenda Constitucional 6/95, que torna todas as multinacionais empresas nacionais, causando graves problemas para algumas indústrias brasileiras, como a indústria automobilística, o caso mais claro é o caso da Gerdau, que talvez tenha sido o primeiro carro elétrico que a gente conheceu no Brasil, porque fica parecendo que carro elétrico é uma coisa de hoje, né? E a Gerdau já fazia e vendia para a Eletropaulo, por exemplo. De repente, ela perdeu essa possibilidade porque todas as outras empresas multinacionais viraram nacionais e aí você não conseguia mais fazer política de compra pública como alavancador da indústria, como todos os países fazem. Então, dentro disso, e aí é uma pergunta, se aqui no Brasil a distribuição de lucro ela não é tributada, nem os dividendos, eu imagino que quando vai para fora também. Então, me parece que são políticas criadas lá atrás e que nós, nos 3 governos pelo qual passamos, não conseguimos as condições de alterar. E creio que, gostaria de ouvir o Pedro sobre isso,
fica muito difícil estimular o capital nacional, tendo que concorrer com essas multinacionais sem ter o capital para poder concorrer. Então, eu queria pedir essa observação em relação ao marco legal aprovado no passado e o impacto disso na nossa desindustrialização, para a gente pensar como reverter isso, né? Obrigado. Grato, Sérgio. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Primeiro, Pedro, gratíssimo aí pela sua disponibilidade, pela sua lucidez e pela sua competência, né? Obrigado, obrigado. Viu, Pedro? E também gostei muito, assim, da estrutura da sua intervenção, porque você organizou, afirmando um conjunto de enunciados, e a partir desses enunciados você ia desenvolvendo, né, e argumentando, ia explicitando, né, os números, os dados e tudo aí, né? Aí, nesse sentido, eu pediria para você aprofundar mais um primeiro enunciado, como eu chamo de enunciado, que você formulou, do seguinte sentido: você falou, o reforço da dependência externa se expressa no modo de acumulação e na estrutura da forma do Estado, né? E você colocou nas primeiras, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, né? E não só em relação ao tempo presente, né? Mas a nossa história nacional contemporânea, né? Porque, veja, o desafio de transformar o país significa, entre outras coisas, desatar nós górdios da nossa história nacional, né? Então, eu pediria um pouco, e como você também é um historiador da nossa da sociedade, da nossa economia, você pode nos ajudar bastante explicitando esses enunciados aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vicente. Renato Dagnino. Renato, com você, por favor. Então, Granado, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, relativa à proposta de neoindustrialização, né, ou de a nova indústria Brasil. A gente está muito preocupado porque a gente sabe que precisa reindustrializar o país. Mas essa proposta de reindustrialização empresarial, que é bastante ambiciosa, porque supõe que isso possa ser digamos, um vetor semelhante ao da substituição de importações, né? Que foi o eixo das políticas públicas durante muito tempo no nacional desenvolvimentismo. A gente está desconfiado que esse negócio não vai dar muito certo, porque estão oferecendo apenas 1% do PIB por uma classe proprietária que já tem 6% do PIB de serviço da dívida, 5% de renúncia fiscal, 10% de sonegação e ainda 18% de compra pública. Então, eu acho que essa classe proprietária que provocou a desindustrialização, porque ela encontrou oportunidades de lucro em outros setores, né, da agroindústria, mineração, etc., a gente acha que eles não vão entrar nessa. E essa proposta da gente utilizar as novas tecnologias para emular as experiências de catching up asiáticas, elas têm muito pouca probabilidade de ocorrer também. Então, nós estamos falando de reindustrialização solidária. A gente acha que é possível produzir bens e serviços de natureza industrial na economia solidária. Aí eu queria ver um pouco um comentário teu a esse respeito. Não sei se você já ouviu falar nessa proposta, a gente tem escrito sobre isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Renato. Pedro Paulo, devolvendo para você, por favor. Tá joia. Bom, o Granado perguntou a respeito exatamente sobre a Nova nossa Indústria Brasil, como é que você vê, política né? de Ciência e CIT. tecnologia. De certo modo, também o Renato também, todos, né, levantaram um pouco sobre isso, né? Eu diria o seguinte, que a Nova Indústria Brasil, ela depende fundamentalmente, a meu ver, da taxa de crescimento do mercado interno, né? Em geral, quando você teve ali entre 2004 e 2008, digamos, uma recuperação do investimento industrial, uma maior retomada
da produção industrial no PIB, até coisa que pouca gente sabe, né? Em 2004 e 2008, a indústria de transformação foi o ramo mais responsável pelo crescimento do emprego, né? No Brasil, naquele período. Mas isso, digamos, vai ocorrer, não é? No momento em que a gente não tem uma política industrial muito bem estruturada, não é? Até antes do PAC, inclusive antes do PAC, e eu diria, até antes do, 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 do conjunto de encomendas ali que estavam vinculadas à expansão do setor produtivo misto, mas majoritariamente estatal, vinculado ao setor de petróleo e gás, né? A Petrobras em particular, né? Então, o que explica basicamente esse processo é um grande crescimento, uma expectativa de crescimento do mercado interno. É claro? Porque as empresas, elas, como colocou ali o Renato, né? Elas podem, evidentemente, vão aproveitar subsídios. Elas não vão perder a oportunidade de recolher diferentes tipos de subsídios, ou fiscais ou creditícios. Mas isso pode se transformar, né, digamos, em algum aumento de margem de lucro, ou até em uma modernização, em alguns casos, das plantas produtivas, né? Mas a mera existência de incentivos e subsídios não vai levar a uma grande ampliação do investimento, né? Se não houver essa, digamos, expectativa de crescimento forte da demanda efetiva, né? Então, isso, digamos, pode explicar alguma retomada da expectativa de crescimento do mercado, pode explicar o anúncio de realização de investimentos na automobilística, mas que em parte tem a ver também com um processo de competição internacional vinculado a uma mudança do padrão energético sobre o qual o transporte automotivo vai se basear no futuro, né? Em particular, a transição para o carro elétrico e a importância que algumas filiais chinesas têm nesse processo, porque controlam esse processo em escala mundial. São muito mais eficientes e oferecem carros elétricos muito mais baratos, com baterias mais duradouras do que as empresas americanas, inclusive a Tesla, do Elon Musk, né? BYD já supera a Tesla em termos de qualidade de bateria, em termos de extensão de tempo de bateria e custo, né? Evidentemente que a Tesla tem muitos carros ali no padrão de altíssimo luxo, né? Agora, qual é o grande problema, a meu ver, para o prolongamento dessa expectativa de longo prazo de crescimento da demanda? É basicamente o arcabouço fiscal, né? O arcabouço e também, de certo modo, é, a meta de inflação de 3%. Independentemente, digamos, até certo ponto, independentemente de quem vai comandar o Banco Central. É claro que o Gabriel Galípolo pode ter uma política muito menos austera do que o Roberto Campos Neto, mas também não vai ser tão mais austera por causa da meta de inflação que foi definida pelo Haddad, de 3% ao ano, né? O que vai exigir manter uma taxa de juros relativamente mais elevada, porque vai ser muito difícil alcançar esse centro da meta de 3% ao ano. Mas, principalmente, digamos, o arcabouço fiscal, ele tem um pressuposto básico, que é o seguinte: como o gasto público tem que crescer a 70% da arrecadação pública, e como a arrecadação pública tende, depois de um crescimento da arrecadação vinculado a essas reformas, mas ao longo do tempo, tende a acompanhar o crescimento do PIB, né? Então, para o crescimento do PIB ser 30% maior do que o gasto público, é preciso
que o gasto privado ele seja maior do que o crescimento do PIB, evidentemente. Quer dizer, que o gasto privado passe a puxar a economia brasileira, o que não foi o caso até hoje, pelo menos nos últimos 30 anos, mas também não foi o caso no período de ouro da industrialização brasileira. É, então, em função disso, é que você tem que ter um crescimento do gasto privado muito maior do que o gasto público. Isso é muito difícil de ocorrer, porque o gasto público vai tentar jogar para baixo o crescimento do PIB, tá certo? É esse que é o grande problema. Então, em acontecendo isso, quer dizer, não apenas, digamos, a capacidade do governo realizar investimento, e aí, com esse investimento, carregar o gasto privado, ou realizar investimentos na economia solidária, não é? Canalizar desenvolvimento tecnológico para várias missões de ordem social, não é? E buscando estimular a economia solidária. Isso é muito importante, concordo plenamente com o Renato, né? Mas o governo brasileiro vai ter que, nos próximos anos, fazer contingenciamento e, ao longo do tempo, reduzir o peso do investimento, do gasto discricionário no total do gasto público. A não ser que desmonte, né, digamos, um conjunto de políticas que desvincule o rendimento mínimo da Previdência ao salário mínimo, ou deixe de realizar a elevação do salário mínimo, né, ou desvincule as receitas, melhor, o gasto em educação e saúde em relação ao crescimento das receitas, realize uma nova reforma da Previdência, certo? É a única maneira de viabilizar o novo arcabouço fiscal. Então, o novo arcabouço fiscal introduz um elemento central de baixo crescimento na economia brasileira, que dificulta que qualquer tipo de política industrial que estimule investimento seja bem sucedida. Então, porque o principal elemento que induz o investimento privado é a expectativa de crescimento da demanda, de modo sustentado ao longo do tempo. Não dá para competir, o Brasil competir em termos de subsídios com a economia americana ou com a economia chinesa. Tá claro? Mas se o mercado local estiver crescendo, tem motivo para as empresas investirem aqui no mercado local por causa dos custos de transporte, de trazer tudo de importado e da velocidade de adaptação à demanda local. Tá certo? Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, o que perguntou o Sérgio, no longo prazo, e também o que perguntou o Vicente, o que era, basicamente, o modelo de crescimento brasileiro? Por que a economia brasileira, de 30 a 80, foi a economia que mais cresceu no mundo? Né? Eu gosto de falar para meus alunos o seguinte: em 1980, a economia brasileira tinha uma indústria de transformação que era a maior indústria de transformação fora dos países desenvolvidos, e era igual à indústria de transformação da China e da Índia juntas. Tá? Então, 1980, digamos, o país do futuro, digamos assim, ou de fato o país emergente que podia ameaçar os países desenvolvidos e que devia ser contido pelos países desenvolvidos para que essa ameaça não se verificasse, não era a China, era o Brasil, né? E o Brasil foi totalmente contido pela crise da dívida, pela ação diplomática do governo Reagan contra as políticas industriais brasileiras, particularmente a política de informática, mas também a política para a química fina, o setor da farmacêutica fina e da química fina. Tá claro? Então, teve uma ação diplomática e a própria crise da dívida desestruturou. E aí o controle, maior dependência, porque, basicamente, o Tesouro Americano, o Estado americano, por meio do FMI e Banco Mundial, determinou o modelo de desenvolvimento dos países latino-americanos. E é esse modelo de desenvolvimento que vai dar nessa inserção internacional brasileira a partir da década de 90, né? E vai dar, no que o Sérgio apontou, a desestruturação, digamos, do grande motor de crescimento da economia brasileira, que era o investimento público e as empresas estatais, o setor produtivo estatal, né?
Basicamente, é o mesmo motor de crescimento que deu certo na Coreia do Sul. E mais ainda na China. Porque as empresas estatais chinesas, elas têm um Estado que não coloca elas numa caixinha. O Estado brasileiro colocava as empresas estatais brasileiras numa caixinha, né? Elas tinham ali que operar no setor de insumos básicos e serviços de infraestrutura com baixas taxas de lucro, com investimento de muito longo prazo, maturação de longo prazo, retorno de longo prazo e garantindo condições de lucratividade para as empresas usuárias. Mesmo assim, o peso do investimento estatal e das empresas estatais carregava encomendas privadas e puxava junto o investimento privado. Era um enorme motor de expansão conjunta. Tá claro? É isso que a China tem. Só que a diferença é que a China permite que as estatais façam diversificação para outros ramos mais modernos, com joint ventures, seja com filiais estrangeiras, seja com empresas locais. Em geral, joint venture tripartite, inclusive. Então, você pode direcionar o estilo de diversificação produtiva que você queira em função da posse dessa capacitação estatal, né? Que está enraizada na própria estrutura da acumulação de capital e que tem muita solidariedade com o investimento privado. Tá certo? É o que acontece na China e na Coreia do Sul. E era o que o Brasil tinha. E concordo com o Sérgio. Do ponto de vista. Então, por que, Vicente? Isso está marcado na estrutura do Estado brasileiro. Por quê? O Estado brasileiro tinha se organizado para, digamos, ampliar a autonomia relativa da estrutura produtiva e da soberania, a partir dessa base, mesmo na ditadura militar, da soberania relativa do país. Aumentar a autonomia nacional. É claro? Ao longo do tempo. Então, isso, basicamente, então esse projeto de autonomia na dependência, né? Não se colocava a opção de sair dos laços de dependência, no caso brasileiro. Nem com Getúlio, mas evidentemente que Getúlio levou ao máximo essa tentativa de explorar a autonomia, né? Tentando, por exemplo, fazer uma industrialização só com capital nacional, empresa estatal e capital nacional, mas obtendo recurso financeiro e aporte tecnológico de governo a governo com os Estados Unidos, aproveitando certos trumpos geopolíticos. Isso não deu certo. Por motivos externos e internos, o que dá certo é a associação dependente com o JK. Mas com o JK, deixa muito claro um bipé. É a empresa estatal de um lado, filial estrangeira de outro, a empresa nacional pequena vendo por trás, por baixo, sendo carregada por esse bipé. Tá claro? E é isso que leva a economia brasileira a altos níveis de crescimento até 1980. É isso que é desestruturado pela diplomacia internacional, pela crise da dívida e pela própria classe dominante brasileira que, como o Sérgio colocou, quer se apropriar do patrimônio público no processo de privatização, né? Então, o que você manteve ali, Eletrobras e Petrobras, tem muita importância para o crescimento da economia brasileira no governo Lula. Porque se você pegar o aumento da taxa de investimento público mais empresa estatal, carrega o investimento privado na economia brasileira. Vem junto, um não expulsa o outro, ele vem junto, carrega. Só que agora, digamos, o arcabouço fiscal não vai permitir capitalizar a Petrobras, não vai permitir. A Eletrobras já foi embora. A própria capitalização do BNDES vai ser limitada, não pode com o arcabouço fiscal. Tá claro? Então é isso aqui. Há uma mudança a dependência, há uma modificação da reforma, há uma reforma do Estado neoliberal, e o Estado está muito mais orientado, menos orientado do que era antes, para ampliar o investimento, ampliar a diversificação produtiva e autonomia internacional, né, do país, mas está orientado basicamente para assegurar os mecanismos de inter-relação e conexão internacional das grandes empresas. Então, as grandes empresas, o que elas querem? Elas querem insumos e bens de capital baratos e acesso ao mercado internacional para obter recursos financeiros muito baratos, seja para se financiar
seja para tomar recursos para investimento no próprio mercado financeiro. Tá certo? Então, para isso, digamos, até várias empresas produtivas aceitam, digamos, a liderança desses do mercado, né? Dos fiscais da dívida, digamos assim, dos vigilantes da dívida, dos vigias da dívida, né? Porque e, isso, digamos, a ideia é criar condições as mais previsíveis possíveis que diminuam a incerteza das conexões internacionais, eventualmente até apreciando a moeda. Veja, é a estrutura que força a apreciação da moeda. Não é a apreciação da moeda que modificou a estrutura. Esse é o argumento do Brescia Pereira. Que aí, no fundo, o Brescia Pereira está dizendo assim: a gente tem muita autonomia, tem toda a autonomia do mundo, a despeito da estrutura. Basta a gente mudar a taxa de câmbio que a estrutura vai mudar. Não vai acontecer. A gente teve desvalorização cambial por conta das crises, a estrutura não mudou, né? Desde 2012, 2013, a gente tem um câmbio muito mais depreciado, a estrutura não mudou. É a estrutura que pede câmbio apreciado. É a estrutura que pede juros altos para fazer arbitragem internacional, para obter recurso lá no exterior. Tá certo? Essa é a estrutura de poder econômico que tem muito poder político e que, digamos, induz uma certa política econômica do Estado brasileiro. Por isso que eu digo que a dependência está embutida no Estado brasileiro. E ela está embutida, por exemplo, quando a própria justificativa do arcabouço fiscal é a alegação seguinte, é que você não pode fazer algo diferente, portanto, você está comprando uma não agenda. Né? Por quê? Porque se você fizer algo diferente, qual era a alegação que justificava o arcabouço fiscal? Você vai ter aumento do risco país, questionamento do valor do título da dívida pública brasileira e fuga de capital. E essa fuga de capital vai provocar uma desvalorização cambial, como a gente não tem o Banco Central. O Banco Central vai levar a taxa de juros e a desvalorização cambial vai provocar inflação. Então, inviabiliza o programa. Inviabiliza qualquer outra coisa. Inviabiliza a alternativa. Não há alternativa, no fundo. Porque essa estrutura determinou o que tem que fazer. É claro? E o que eu quis alegar. Não é verdade. Não é verdade que ela determina. Eu não concordo com isso, que até que eu acho que dizem que o Beluso disse, né, que a gente tem o poder de administrar, mas o poder real está com o mercado financeiro, até certo ponto. Que tá. E tem essa estrutura, sem dúvida nenhuma. Ela tem poder estrutural. Ela tem poder estrutural, não tenho dúvida. Agora, isso não quer dizer que o mercado brasileiro não possa utilizar certos instrumentos e recursos que ainda tem para tentar aumentar o seu grau de autonomia. Por exemplo, reservas cambiais elevadíssimas, que permitem executar uma política de regulação do mercado de câmbio. Além da regulação do mercado de câmbio, pelo fato de ser país soberano, né? Você pode aumentar o imposto, né? O IOF sobre operações cambiais a termo. Você pode exigir, né, mais capital próprio para operações cambiais no mercado futuro. Como foi feito no Brasil, inclusive, Tombini, entre 2011 e 2013. E a taxa de câmbio ficou praticamente estável entre 2011 e 2013. Claro. Então, você tem sim instrumentos ainda, sem negar que, evidentemente, né, essa dependência está embutida na ideologia, inclusive, na não agenda, naquilo que a gente não pode fazer e não pode tentar, né? Então, é esse o ponto que eu quis levantar. A gente tem alguma margem de manobra também e tem, digamos, um excedente de dependência que é determinada pela política. E que, por isso, se a gente fizer também o debate ideológico, colocar determinadas bandeiras, ganhar corações e mentes, acumular forças, né, a gente pode eventualmente mudar a agenda, porque tem até certo ponto determinadas condições materiais de fazê-lo, embora elas sejam muito inferiores do que já foram no passado. Eu acho que o governo Lula, os dois primeiros governos Lula, eles coincidiram com a chamada Onda Rosa, né? Quer dizer, com um conjunto de governos também à esquerda do centro que tinha um objetivo comum de ampliar, fazer vários projetos
conjuntos de afirmação geopolítica, né? A Unasul, a CELAC, estão nesse quadro. Essas economias cresciam puxadas pela demanda de commodities asiática, né? E não tinham uma produção interna para atender a demanda de produtos industriais que o crescimento econômico delas induzia. Então, era basicamente as exportações industriais brasileiras, muitas delas feitas pelas filiais, que atendiam o crescimento desse mercado doméstico. Por isso que o Brasil teve muito superávit com a Venezuela e com a Argentina no período, tá certo? Então já era um assimétrico. Mas o Brasil, pelo menos, reciclava parte desse superávit realizando empréstimos para a infraestrutura, mas que tinham a tendência de aumentar depois as exportações de serviços, de engenharia e também enfim, de equipamentos industriais vinculados às obras de engenharia, além dos insumos, né? Esquadrias, etc., né? O que a gente tem hoje, a meu ver? Primeiro, um crescimento muito, muito, muito inferior da América Latina inteira. Segundo, então, mesmo os países, digamos, que têm mais alinhamento político, particularmente a Venezuela, cresce muito menos do que cresceu naquele período, né? E em outros casos, digamos, em particular a Argentina, não apenas não cresce, como agora no governo de extrema-direita, né? Então, digamos, a possibilidade de refazer aquilo, e por outro lado, depois da crise de 2008, esse mercado regional, que era mais ou menos cativo, não era inteiramente cativo, mas era mais ou menos cativo das filiais que se localizavam no Brasil, deixou de ser, né? Tem uma enorme ampliação das exportações, seja dos países de origem das filiais, Estados Unidos, Europa e Japão, mas principalmente uma enorme ampliação das exportações chinesas para o resto da América Latina. Então, digamos, aquele arranjo orgânico que se fazia, o crescimento desses países orientados para a Ásia, carregando exportações brasileiras, isso desapareceu estruturalmente, não existe mais. Tá? Eles exportam para a Ásia e importam da Ásia também. Então, o mercado latino-americano para as exportações brasileiras, que vinha crescendo desde do milagre econômico brasileiro, na década de 60, né, se interrompeu esse crescimento a partir de 2010, 2011, né? Enfim, com os efeitos e sobretudo depois de 2014, né? Com a queda do preço das commodities em 2014, mas basicamente como um efeito da mudança da geografia mundial produzida ou acelerada, pelo menos, pela crise financeira de 2008. Tá? E do ponto de vista político, não existe também um bloco da onda rosa com o qual o Brasil possa fazer a coordenação, né? E pelo contrário, né? Eu acho que agora também, digamos, a posição brasileira é diferente, né? Porque, digamos, as perspectivas de crescimento na Venezuela são muito inferiores. O governo venezuelano está totalmente na defensiva em escala internacional, né? E o governo brasileiro, digamos, ao mesmo tempo, percebe menos vantagens econômicas e, sobretudo, vantagens políticas com alinhamento com, é, né? Particularmente com a Venezuela. Eu acho que tem um ônus político de um apoio à Venezuela que faz parte dos cálculos do governo brasileiro hoje em dia, algo que não fazia parte há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Claro? Então, a possibilidade, digamos, de organicamente criar um bloco na América Latina é muito inferior do que existia 20 anos atrás, a meu ver, né? Agora, por outro lado, evidentemente que existe uma ampliação do investimento chinês, caso no Brasil, né? E a possibilidade, eventualmente com o Banco dos BRICS também, de, de financiar alguns investimentos em infraestrutura. Mas isso, digamos, ao que eu saiba, ainda está por se verificar, né? Então, eu também diria assim, que a gente não pode
digamos, achar que os chineses vão nos salvar, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que fazer uma luta para que a gente mesmo consiga, né? Nós consigamos nos salvar, né? O que envolve aí mudar a agenda de política fiscal, em particular. Eu acho que esse é o nó górdio, né? E ter uma, digamos, uma política monetária mais que confronte, onde possível, o mercado financeiro, né? Eu Sem, quero, tá, Pedro, eu quero Oi. reperguntar aí. Desculpa, eu quero claro. reperguntar uma coisa. Você não respondeu exatamente sobre os BRICS. Você fala BRICS, China, mas aí não só tem China. Tem China, tem Índia, e agora vai ter vários países asiáticos e africanos que estão ingressando no BRICS. Especialmente os países africanos, eles oferecem, de algum jeito, uma possibilidade para o Brasil bem maior que para o resto de países que gostariam de exportar, até por questões de línguas, de culturas, etc. Então, eu pergunto, esse BRICS não será que oferece uma saída bem mais razoável desde esse lugar, desde o lugar que estão ingressando novos países? Sim. Não, mas o Brasil não queria que o BRICS fosse expandido, né? O Brasil não queria, porque o cálculo da diplomacia brasileira é que isso diminuiria a importância brasileira dentro dos BRICS e tornaria cada vez mais o BRICS, digamos, um clube subordinado por um líder muito claro que era a China, né? E a estratégia brasileira, eu acho que foi muito clara ali no governo Lula, fazer uma conexão direta com a África, né? Que não passasse, não precisasse passar pelos BRICS. E, no fundo, não precisa passar pelos BRICS, essa conexão direta, né? Agora, a estratégia chinesa, de certo modo, é fazer o BRICS, digamos, ser ao mesmo tempo, um grupo que balance politicamente, né? Que lhe gere apoio internacionalmente nas relações com os Estados Unidos e com a Europa, evidentemente, mas que também seja uma estrutura institucional que facilite o desenvolvimento do investimento e da expansão do crédito chinês para o Sul, e, em particular, não é, a Rota da Seda. Esse é o objetivo chinês, né, eu acho. E o objetivo brasileiro é, digamos, ter algum grau de autonomia em relação ao projeto chinês. Ser capaz de fazer uma política africana brasileira e não uma política africana, digamos, subordinada a um BRICS liderado pela China. Tá certo? Meu ver. Agora, as condições de realizar isso são muito mais complicadas hoje em dia do que foram há 20 anos atrás. Meu ver. Por conta do processo todo, né? E pela perda de capacitação estatal brasileira. O BNDES vai ter menos recursos para fazer esse, esse, esse processo, né? As empresas de engenharia que estavam vinculadas a- aos empréstimos e às exportações de serviços financiados pelo BNDES desapareceram. Boa parte das empresas de engenharias ali que foi destruída pela Operação Lava Jato, né? Então, digamos, a capacitação estatal e a capacitação empresarial para realizar essa política autônoma brasileira diminuiu muito, né? Agora, isso que eu digo, acho que é mais importante para o Brasil, digamos, recuperar essa capacitação estatal e, eventualmente, vinculando aí, é, como colocou o Granado, ou como colocou o Vicente, melhor dizendo, com digamos, uma retomada e o Mileto, né? Retomada da autonomia de empresas estatais, né?
como colocou o Renato, uma capacidade também de executar uma política pública associada ao cooperativismo e à economia solidária, né? Eu acho que passa muito mais por reformas que a gente tem que fazer do que propriamente a expectativa de que a China vai nos salvar, né? Porque junto com a China, digamos, os empréstimos chineses também não são feitos a fundo perdido, né? A gente vai ter que pagar depois. Tem isso também, né? Então, quer dizer, e investimento em infraestrutura tem uma diferença em relação ao investimento exportador. Ele gera receita em moeda local. Então, você internacionalizar a infraestrutura brasileira, por não ter capacidade de preservá-la nacionalizada estatal, tem um risco extra, que é o fato de que a geração das receitas nos empreendimentos de infraestrutura é em moeda local, mas a transferência de divisas é em moeda estrangeira. Então, assim, eu tenho um pé atrás, entendeu? Acho que ele não deve, pode até aproveitar, negociar bem, assim, mas não pode fazer isso, digamos, a pedra de toque da estratégia. Tá bom? Eu quero Tá bom. agradecer muitíssimo ao Pedro, Obrigado. quero agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram aqui conosco e quero já deixar o convite para todas as pessoas que nos assistem para que estejam conosco no próximo, na próxima segunda-feira, no novo Diálogo AMSUL.